Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao nosso programa podcast Interage, que irá acontecer todas as segundas-feiras a partir das 19h30. E a cada semana teremos novos convidados e temas diversos que permeiam a sociedade. Temas bíblicos, saúde mental, política, direito. Oi, pronto, assim mesmo, certo? Tá ao vivo aí? Eita glória, aleluia. Tem gente aí já? Vamos lá, curtir, compartilha aí, assim mesmo, ao vivo, tá certo, gente? E é como eu falei para vocês, a cada segunda-feira nós teremos vários temas bíblicos, saúde mental, política, direito, questões sociais, trabalhos de líderes comunitários, projetos sociais e etc. E nessa noite, aqui nesse momento, nós estamos com o nosso convidado, Diácono Kildare. Iremos bater um papo descontraído e com uma palavra que vai edificar as nossas vidas. Amém? Quero que você se coloque aí onde você está nessa noite, curva a sua cabeça e vamos orar nessa noite agradecendo a Deus por mais um dia, pela dádiva, pela oportunidade de estarmos respirando, né? Por termos essa oportunidade de recomeçar novamente, né? De através da sua graça, da sua misericórdia, a gente ter essa oportunidade. Muitos queriam ter e estar onde nós estamos, mas infelizmente uns já partiram, tiveram a escolha, mas não optaram pelo eterno. Infelizmente, nós estamos vivendo a graça, né? Mas só existem dois caminhos. A palavra é bem clara. Exatamente. O estreito e o largo. A porta está se fechando também. Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Então, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos nessa noite diante da Tua presença para Te louvar e Te agradecer por mais um dia. Muito obrigado, Deus, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado por essa oportunidade. E sabemos, Senhor, que o Teu amor, que a Tua misericórdia é para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pelas Tuas misericórdias. Nós não somos merecedores, mas muito obrigado pela Tua morte na cruz do Calvário e por nos escolher, Senhor, e por nos colocar aqui como instrumentos, como atalaias, para pregar o Teu amor, o Teu Evangelho. Muito obrigado por essas ideias, Senhor, inovadoras, para que através da Tua palavra, na menção do Teu nome, Espírito Santo de Deus, possa chegar, tocar nos corações, invadir os lares, as casas, e que possa haver transformação, libertação, cura, através desses bate-papos, através dessas conversas descontraídas, mas que eu sei que o Teu Espírito Santo irá tocar, irá agir nos corações. Muito obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos alcançando lugares onde nós não imaginávamos ir, mas nós estamos indo usando esse meio que é a internet, que é as redes sociais, que nós também, povo de Deus, estamos aqui para usar essas ferramentas para o bem, para anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Muito obrigado nessa noite, Senhor, ser conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Kildare. Eu quero desde já agradecer a sua presença. Que Deus te abençoe, meu querido. É um prazer tê-lo aqui. Meu coração está muito assim feliz, alegre, e é uma honra tê-lo aqui. E particularmente ter essa amizade com você, né? A gente se encontrou há um tempo atrás. O Kildare é um amigo, onde
Deus proporcionou o momento, a situação, né? E nos colocou ali no culto de jovens, onde nós nos encontramos. A palavra foi poderosa, né? Eu digo que eu estava ali, eu estava só no meu canto ali, eu chorava, porque o Espírito Santo tocava, né? E ele é o menino de Deus. Todos os dias eu oro a Deus e peço para que o Senhor coloque assim no meu caminho, na minha vida, que dele, pessoas que venham somar comigo, pessoas que vão edificar o meu ministério também. Apesar de eu estar na área do louvor, e o louvor é uma preparação para que os pregadores como você, né, que faz menção da palavra do Senhor, possam pegar a igreja ali naquele momento, naquela sintonia, né? E através dali o Senhor usar você como instrumento, como vaso, para que o óleo que desce sobre a tua cabeça comece a escorrer para a igreja, né? Assim diz a palavra, né? Então, que Deus possa te usar nessa noite, através desse bate-papo. Eu vou trocar de microfone, se falhar não tem problema não. Eu vou trocar de microfone, vou dar isso aqui para o Kilder, e ele vai nos responder algumas perguntas. E eu sei que vai ser muito proveitoso e edificante para a tua vida, em nome de Jesus. Então compartilha, curte, comenta aí. Eu vou estar também aqui no Instagram, vendo aqui quem é que está assistindo, quem é que está comentando, tá bom? E eu creio que você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Glória. Boa noite a todos que estão assistindo a live. Agradeço a Deus primeiramente, né, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço ao meu irmão Daniel, que é um amigo e irmão em Cristo, se dizendo. Se conhecemos ali num culto de jovem há algum tempo atrás, qual eu estava ministrando, e foi um culto poderoso, e desde ali o Senhor veio forjando uma amizade, né? E o Senhor tem colocado projetos em nossos corações que brevemente serão feitos. Eu agradeço a Deus por estar aqui hoje. Já quero mandar um abraço aí para o meu pastor, minha pastora, pastor Rafael, pastora Ana, Igreja Pentecostal Lareira de Deus. Um abraço aí para todos que estão assistindo. E eu sou grato a Deus por tudo isso, porque tudo isso é promessa do Senhor. Glória a Deus. Estão dizendo que o áudio está bom. Eita glória, feliz por ver meus primos todos na presença de Deus. Juan, meu primo. Ô glória. Compartilha aí, viu gente? Compartilha aí para a família. Aqui o Kilder, né, um amigo, um irmão que eu tenho assim no meu coração. Digo para você que você está no meu coração. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, minha esposa também, dizendo que o áudio está muito bom. Deus abençoe. No final nós vamos orar, porque tem muitas pessoas enfermas, né? Então, antes de eu vir para cá, meu WhatsApp estava lotado e as pessoas estavam pedindo oração. Então, no final nós vamos orar, em nome de Jesus. E aproveitando nesse momento a oportunidade de estarmos aqui juntos com o meu irmão Kilder, eu queria já começar com perguntas. E eu quero... E isso também é uma curiosidade de todos, né? Inclusive a gente sempre recebe essas perguntas e a gente faz isso para todos os convidados que vão estar aqui conosco. E eu quero, Kilder, que você me conte um pouco, em breves palavras, sobre quem é você e quem é o diácono Kilder. Bom, é uma pergunta bem simples, né? Mas bem difícil de responder. Porque você chegar para uma pessoa e perguntar quem é o Daniel, é difícil de responder isso, porque muitas das vezes nós pode ser facilmente responder quem é outras pessoas, mas difícil de descrever quem é a gente. Bom, Kilder é um jovem sonhador, a qual tem vários projetos em mente, mas também é um jovem que passou por várias coisas e que ainda passa. É um jovem a qual passou vários aprendizados desde a infância, assim dizendo, tanto em escola como trabalho, e desde a minha infância, tudo que veio ocorrendo sempre foi projeto de Deus. Sou uma pessoa, os outros olham para mim assim, pensam que eu sou uma pessoa bem tão séria, tão rígido, mas não, quando me conheci de verdade,
sabe que eu sou bem humorado, às vezes gosto de brincar, mas como a palavra do Senhor diz, tem um tempo para tudo. Então, Kilder, assim dizendo, eu sou uma pessoa que o Senhor forjou de uma maneira que às vezes me faz sério, às vezes bem humorado. Conforme o Senhor quer, conforme a situação, né? Eu estava acompanhando o Kilder e agora, sábado, foi depois o grupo de jovens. Deus usou tremendamente. E eu quero fazer essa pergunta a você, Kilder. Você nasceu em um lar cristão? Sim, sim. Mas eu nasci em uma igreja a qual era pentecostal, assim dizendo. Não lembro muito bem por conta que eu era muito criança, né? Mas minha mãe e meu pai frequentavam uma igreja agora pastorada pelo pastor João Fernandes, que não falha a memória. E o pastor que já partiu para agora, mas deixou muitas pessoas. O seu legado ficou sobre vários pastores. E eu nasci sim lá cristão, mas ainda na minha infância minha mãe se afastou um pouco da igreja. E eu sendo criança, não fui criado totalmente lá. Mas sempre em casa minha mãe me ensinava os princípios bíblicos, tudo. E eu acho isso, às vezes, um erro de muitas mães, Daniel. Qual erro? É que, às vezes, tem filhos que se perdem e a mãe usa a desculpa dizendo mas eu criei o meu filho na igreja. O Senhor não manda criar o filho na igreja. O Senhor manda criar o filho na palavra do Senhor. Então, minha mãe, desde pequeno, minha mãe sempre me criou conforme os princípios da palavra. E é isso que veio me gerando, me forjando hoje em dia. Ou seja, eu não cresci automaticamente dentro do lar cristão, assim dizendo, de ir direto para a igreja. Mas eu cresci forjado dentro da palavra do Senhor. Bênção. Quero mandar um abraço aí o irmão Esdron Gomes. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos que estão entrando. Então compartilha, curte aí, comenta. Tá bom? Tem um comentário aqui dizendo que bênção ver jovens servindo ao Senhor, pois nessa geração de hoje não é fácil. Glória a Deus pela sua vida, viu, Kilder? Então, é a realidade, a gente vê isso, né? E eu quero saber de você como foi a sua conversão. Isso é um assunto bem interessante de se dizer, por conta que antes de me converter, assim dizendo, né? Eu trabalhava com eventos, aniversário, casamentos, esse tipo de coisa. E era mais de final de semana. O meu primo, que hoje era para estar aqui, mas não está, é irmão, assim dizendo, ele já era do ministério, já era crente. Aí ele sempre me convidava, a minha irmã também já era da igreja pentecostal Maria de Deus. Era todos, bem dizer, da minha família, mas eu não ia. Às vezes minha irmã chegava, chamava, ele chegava, chamava, e eu não estava nem aí, assim dizendo. Não dava muita atenção, não dava bola, né? Aí até um certo dia, Daniel, que ele me fez um convite para ir no domingo. E eu fui no domingo, fez convite para ir na quinta, culto de doutrina. Eu fui na quinta, gostei um pouco. Quando ele me convidou de novo no domingo, eu fui novamente. Aí eu vi um conjunto de jovens louvando, me alegrei, eu gostei. Aí tudo bem, quando foi na terça-feira, quem ia pregar, uma pregadora de fora, ele me convidou. Eu disse que não ia por conta que tinha algo do trabalho que eu tinha que fazer. Aí quando foi na terça-feira, tinha um detalhe, o nosso pastor, ele sempre leva os irmãos para a igreja, do carro, porque era um pouco longe, né? Ele sempre levava os irmãos para a igreja. Os irmãos ficavam na frente da casa do pastor, ele pegava os irmãos e levava. E nisso eu fui lá no trabalho, o culto começava às 7, eu fui no trabalho às 6h30. Cheguei lá, o cara disse que não tinha nada para fazer, eu voltei às 7. Eu pensei, eu vou para o culto. Só que quando eu cheguei lá no pastor, ele já tinha dado a última volta e não tinha mais ninguém lá. Aí eu disse, então eu não vou para o culto. Deixa eu vou na quinta.
Só que eu fui para casa e fiquei com aquilo no meu coração, algo me dizendo, vai, vai, vai. E eu peguei, eu fiquei pensando, eu não vou fazer nada mesmo, né? Eu vou pro culto. Pedi a bicicleta do meu cunhado emprestado e fui pro culto. Cheguei lá, irmão, estavam na palavra devocional. Ainda na palavra devocional, eu sentei na primeira cadeira e comecei a chorar. Do início do culto, eu chorando, os jovens louvaram, eu chorando, as senhoras louvaram, eu chorando, iniciou a palavra, eu chorando, terminou a palavra, eu chorando. Aí ela fez o apelo à pregadora e disse, alguém quer aceitar Jesus? Quando eu abri meus olhos, eu já estava na frente, sem entender. E foi ali a qual verdadeiramente o Senhor me converteu, assim dizendo, né? Eu não aceitei Jesus, foi Ele que me aceitou, né? Aí foi onde a aliança foi firmada. Glória a Deus. E qual foi o momento que te gerou mais impacto na sua vida? Gerou mais impacto de vários modos, né? Impacto dentro do Evangelho foi em um momento a qual teve várias situações já qual espirituais que eu já vivi assim dizendo, mas está dizendo assim como se fosse um momento ou algo que aconteceu. Pronto. Uma das minhas melhores, assim dizendo, experiência com Deus foi o Peniel, se chama. Peniel, que é um evento a qual o Ministério Reconciliar faz, que foi um dos eventos maravilhosos, a qual verdadeiramente lá eu tive encontro face a face com Deus, né? E outro foi em um monte, essa história é até interessante. Ia só os varões pro monte, era se me falha a memória, eu me esqueci qual carro, mas só tinha 5 lugares e o porta-mala era grande. Aí eu perguntei, pastor, tem lugar? Ele não tem mais, já está tudo preenchido. E tem um jovem, o obreiro Jonathan, que sempre me acompanha. Aí eu olhei para ele e ele olhou para mim. Aí eu, Jonathan, vou perguntar isso, o porta-mala está desocupado. Aí o pastor do porta-mala está desocupado? Ele tá, só tem umas bolsas. Eu, bora, Jonathan, ele, vamos. Entrei no porta-mala com ele colocou os pés sobre o meu peito, eu coloquei os pés sobre o peito dele, nós foi deitado no porta-mala pro monte. Chegando lá, querido, eu estava vivendo uma situação espiritual bem estreita, assim dizendo, né? E eu pedi para Deus, Senhor, eu vou subir esse monte, mas eu não quero subir só por subir mesmo, né? E descer normalmente. Eu disse, Senhor, que fique algo aqui em mim, que seja tudo retirado de mim, o Senhor renova. E ali, meu irmão, antes de subir o monte, foi o Monte Taquara, eu subi vazio, assim dizendo. O Senhor me esvaziou de tudo, Daniel, tudo. Eu me sentia vazio. Sabe quando você sente a ausência de Deus? Eu subi vazio e na subida do monte ali nós foi louvando, exaltando o Senhor, né? Só que eu sempre falando com o Senhor, né? O Senhor me transforma, o Senhor me muda. E quando eu cheguei lá em cima, nós começamos a adorar e só tinha nós no monte. Nós começamos a adorar, começamos a exaltar. E eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, transforma minha vida, toma meu coração. E nisso lá agora o Senhor começou a se manifestar. Aí teve um momento que os varões começaram a louvar, né? Quem já pisou no instante. Nós louvamos de joelho. Quem conhece o Monte Taquara sabe que muitas das vezes chove lá em cima. E nesse momento, Daniel, que nós estávamos todos de joelho, uma nuvem cobriu a gente. Quando a nuvem cobriu a gente, eu me escutei um soar de bater de asas. E o que me chamou a atenção que não foi só eu. Depois do monte eu perguntei a alguns varões e disseram que escutaram. E ali foi como o Senhor estivesse me escondendo, no esconderijo do Altíssimo, assim dizendo. E foi uma experiência tão grandiosa que eu tive que depois dali eu senti o Senhor impulsionar o meu ministério. Foi depois dali que eu vi que verdadeiramente o Senhor era comigo, porque eu tinha um questionamento. Senhor, se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que eu estou sofrendo tudo isso? Porque Romanos 12:2 vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Aí eu fiquei pensando, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que eu tenho que sofrer tudo isso? Aí o Senhor me falou: meu filho, minha vontade é boa, perfeita e agradável, mas é necessário passar pela dor. Enquanto a dor para ti machuca, para mim é instrumento para forjar o teu caráter. E isso eu entendi, e daí foi uma experiência enorme que eu tive. Foi gracioso, grandioso. Eita Deus. Vamos respirar um pouquinho aqui, que eu tô quase chorando aqui do lado desse rapaz, porque ele é cheio da presença, viu, gente? Vocês estão aí em casa, vocês têm uma ideia, a noção do que Deus é na vida desse rapaz. Eu digo para vocês que ele é bênção na minha vida, né? E eu oro todos os dias por você, para que o Senhor te abençoe tremendamente. Todos os lugares, os locais, em todas as áreas da tua vida. Isso aqui é do meu coração mesmo, você sabe disso. E Kilderi, vamos lá. Você é um jovem, você namora, você está se preparando, né? Tem aí a varoa, né, que Deus colocou na tua vida. E eu já disse para ele: ó, eu dou casamento, eu vou ser o padrinho desse rapaz. E eu vou fazer uma pergunta que todo mundo também faz, inclusive é voltado para nós que somos cristãos, né? Em relação à questão do namoro cristão, na sua visão, os jovens cristãos têm se comportado à luz da palavra, e qual é a sua orientação? É uma pergunta bem interessante de se fazer, porque não todos, mas muitas pessoas desprezam os jovens hoje em dia dentro da casa do Senhor. Como assim desprezar? Porque eu já escutei muito isso e eu continuo escutando, dizendo que os jovens de hoje em dia não querem mais nada com Deus, que os jovens hoje em dia só pensam em namorar, só isso e aquilo. Só que o que acontece? Se nós for olhar as estatísticas que diz o percentual, não é os 100% dos jovens que são assim. Se for 90% dos jovens que são assim e 10% querer realmente algo com Deus, esses 10% vão ser incluídos por a mente da pessoa que acha que os jovens são para isso ali. Então, jovens hoje em dia dentro da casa do Senhor, muitos são guiados pela palavra sim, muitos são guiados pela luz da Bíblia sim. Já outros não, outros já vai para a casa do Senhor com outro intuito. Nós vemos isso acontecer várias vezes. Mas o que me chama a atenção, Daniel, é que enquanto tem jovens que querem buscar somente seus próprios interesses dentro da casa do Senhor, ainda tem aqueles que querem verdadeiramente ter uma vida com o Senhor. Enquanto tem jovens que querem somente satisfazer os seus prazeres ali dentro da casa do Senhor, isso é bíblico, meus irmãos, você pode olhar. Atos capítulo 3 vai dizer que aquele coxo paralítico que estava lá, ele estava no lugar certo, no momento certo, mas com o intuito errado. Ele não estava lá para adorar a Deus, ele não estava lá para pedir milagre, ele estava lá com o intuito de ganhar dinheiro. E é desse jeito hoje em dia com muitos jovens, Daniel, estão na casa do Senhor não com o intuito de adorar a Deus, não com o intuito de exaltar a Deus ali, ter o seu ministério forjado, não, mas com outros interesses. Mas o que me chama a atenção é que enquanto tem esse tipo de jovem, também tem jovens que são que nem Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual não se prostra, não se dá com o pecado, a qual guarda, conserva ali e tem uma vida verdadeiramente com retidão no Senhor. Então, conselho que eu dou para os jovens hoje em dia, o namoro cristão, assim dizendo, né? Guarde a palavra do Senhor. Salmo 119 vai falar, Davi disse, guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E meu namoro com minha princesa, assim dizendo, né? Alguns dizem, alguns criticam. Eu cheguei uma vez, Daniel, isso é interessante. Eu fui pregar uma vez em Birambu. Aí ela foi mais eu, né? Aí o pastor de lá olhou e disse: "Era sua irmã?" Eu: "Não, é minha noiva." Aí ele: "Você vai casar?"
Eu vou tão novo vocês deviam fazer um curso para casais, para vocês se conhecer mais. Eu olhei para ele, pastor, eu tô junto com ela só há 5 anos. Aí ele olhou assim, 5 anos? Aí eu sim, eu já vim casar com 2, Arão, porque tu não casou ainda? É o projeto de Deus, tudo é no tempo dele, né, pastor? Porque o costume que tem hoje em dia é você olhar para um namoro de jovens cristãos assim, namorou 3 meses, acabou. Namorou 5 meses, acabou. Mas não, o tempo que eu estou com ela já foi forjado desde antes de nós entrar na igreja. Desde antes de nós ser crente. Quando nós completamos em torno de 2 anos de namoro, eu me converti primeiro, houve uma discussão entre a gente, depois passou um tempo, ela se converteu. Aí assim nós vivemos um namoro cristão hoje em dia. Glória a Deus. E ele é apaixonado, viu? Eu acompanho, eu tenho um WhatsApp pessoal dele. Eu não dou, viu? Eu tenho um WhatsApp dele pessoal e a gente conversa muito, eu acompanho as histórias dele, ele me acompanha também. E é um rapaz apaixonado, viu? Então, ele já é comprometido aí, tá? E eu vou mandar um abraço aqui para os nossos irmãos que estão entrando. Bruno, Deus te abençoe, Bruno Candson, né? Deus abençoe meu irmão Júnior. Um abraço, Júnior, que Deus te abençoe. Grande empresário aí. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais. A irmã Nena, viu? Irmã Nena Ribeiro. Tua mãe? Ah, que bênção. Oh, eita glória. Que glória. Bruna também nos acompanhando. Adelândia, irmã do Rafael. O Rafael tá aqui com a gente, viu, gente? Daqui a pouco ele vem dar um tchauzinho para vocês aí, tá? E voltando aqui para o nosso assunto, você como jovem já passou por alguma decepção? Sim, já aconteceu algumas coisas, né? Mas uma decepção assim que marcou muito a minha história foi mais ministerialmente. Porque houve acontecido uma vez que eu estava assim querendo pregar, né? Queria crescer dentro da obra e eu comecei a ler a Bíblia, comecei a estudar. Só que o que acontece? Muitas das vezes eu não conseguia me concentrar em casa, não porque em casa era barulhento, não. É porque muitas das vezes eu não conseguia me ligar em casa mesmo. Qualquer barulho atrapalhava. Aí eu peguei e comecei a ir até a praia. Eu ia para a praia, levava a Bíblia e estudava lá. E uma certa vez aconteceu algo, que eu vinha da praia, e um varão olhou para mim e disse assim, está estudando, né? Ele olhou para mim e disse assim, cuidado, a letra vai te matar, a letra mata, não estuda muito não. E eu fiquei com aquilo na minha mente, Senhor, então é para mim fazer o quê? Como é que eu vou pregar se eu não estudar? E esse mesmo varão olhou para mim assim com um olhar de desprezo, como se querendo me rebaixar. E eu fiquei assim meio triste por conta que ele já tinha um cargo na igreja. Ele já pregava, já era bem instruído, né, da palavra. E isso gerou uma decepção muito grande. E outra, foi a partir do momento que aconteceu algo comigo, que algo bem interessante, né? Isso já fazia muito tempo depois, não estava pregando ainda, mas já lia muita palavra. Eu estudava na Fernando Cavalcante Mota, ali na Abolicionista. Lá tinha um professor a qual ele era ex-espírita, mas ele disse que frequentava ainda. Era novo convertido, estava em torno de 6 a 8 meses na igreja ainda. E eu não sabia muito da palavra. Só o que acontece? Esse professor, quando descobriu que eu era crente, ele começou a azucrinar o meu dia todo dia. Eu tinha aula com ele 3 vezes na semana. A aula dele era 2h30. 10 minutos ele dava a aula, 2h20 era debatendo comigo sobre a Bíblia. E os outros todos na sala brincando e ele só debatendo comigo, eu sentava de frente com ele. E nos primeiros dias dele falava, eu baixava a cabeça. Eu cheguei em casa uma vez, meu irmão, eu orei assim, dizendo uma oração meio irritado. O Senhor, não vou passar vergonha não. Eu quero aprender. Eu não vou passar vergonha à toa na frente da sala não.
E ali, Daniel, isso foi um impulso para mim. Porque se fosse outro, eu dizia, o diabo está usando ele para me afrontar. Mas o Senhor usou a acusação dele para me fazer crescer dentro da palavra. Porque enquanto ele tentava debater comigo, eu corria para a palavra e aprender. E chegou um tempo, meu irmão, que eu orava a Deus e perguntava, Senhor, o que ele vai debater comigo hoje? O que é que ele vai falar hoje? E ali, Daniel, todo dia, eu estudava pela parte da tarde, eu chegava, de noite tinha um culto, e eu ficava na parte da noite, das 10 até as 12, mais ou menos, lendo. Pela manhã acordava, lia de novo. Sábado e domingo tinha um dia que eu lia um livro da Bíblia por dia. Só para não ser envergonhado, eu lia. E até que no final do ano, meu irmão, antes do final do ano, eu peguei ele uma palavra, e ele se retraiu mais, depois parou. No final do ano, antes de terminar, ele chegou para mim, Kilder, o que foi, professor? Ele sabe que eu me converti, né? Aí eu falei, professor, agora eu sou cristão. E isso foi uma alegria demais para mim, meu irmão, porque foi uma coisa maravilhosa. O Senhor usou ele, bem dizer assim, para forjar-me dentro da palavra, e depois me usou para alcançar ele. Foi algo maravilhoso. Que bênção, viu? É assim, né? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz o profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir, né? Então, Deus é Deus. E uma outra pergunta aqui, você como jovem, deixa eu ver, não, já passou isso aqui. Quando foi e como você descobriu esse chamado para ser pregador? O cara prega. Eu sou fã desse cara. Aonde ele for, eu estou atrás. Inclusive, a gente tem uma agenda marcada junto aí, próximo mês, se Deus quiser. Então, eu quero também te fazer a pergunta: se alguém te inspirou, se alguém te deu aquela força, aquele empurrão, se teve alguém que disse, Kilder, você dá para isso, você é assim. Essa é bem interessante, meu irmão, porque um dos meus maiores assim, exemplos que eu tenho, né, que é o meu pastor Rafael, a qual sempre me inspirou, e um cara chamado o evangelista Paulo Henrique. O meu pastor, assim dizendo, depois desse acontecido, Daniel, desse professor, depois que ele se converteu, né, é história. Eu continuei lendo, direto. E aconteceu que, de tanto eu ler, chegou um momento que eu comecei a perder, dizendo o foco. Perdi o foco, né? E eu já estava lendo não para me aprender, não para me alimentar, mas só para debate, assim dizendo. E eu queria chegar a um ponto, Daniel, de eu querer saber mais do que os outros. Me ensoberbecer, assim dizendo. E passei por várias coisas e o Senhor foi tirando as oportunidades. Eu não pregava ainda, mas eu recebi a oportunidade para trazer uma palavra, para trazer uma saudação. E o Senhor foi tirando as oportunidades e eu comecei a orar perguntando, né? E foi onde o meu pastor chegou, falou comigo, me orientou, fez uma oração e revelou algo que tinha acontecido comigo. E depois que ele disse o que tinha acontecido, eu me afastei da Bíblia. Ia para a igreja, escutava a palavra, mas tinha medo de ler a Bíblia, por conta de não me soberbecer. E durante esse período, o Senhor tirou todo o conhecimento que Ele havia me dado. Todo o conhecimento. E eu fiquei, Senhor, e agora? Até uma certa vez que eu cheguei para o meu pastor e falou: pastor, eu não estou lendo a Bíblia, eu não consigo, eu tenho medo. Porque eu tenho medo de me soberbecer, isso eu não quero para mim. A honra agora é do Senhor, não é minha. E o meu pastor me orientou e disse: toda vez que você for ler a Bíblia, ore antes, peça a Deus humildade, peça a Deus amor, peça para Deus mudar o seu coração. E nisso eu comecei a orar, fiz projeto, fiz propósito, abri campanha, fiz tudo, meu irmão. E nisso Deus foi começando a mudar meu coração. E depois disso, aconteceu algo na igreja, a qual eu jovem debati com alguém que já tinha um cargo alto, sendo que um cara, ele tinha um conhecimento extremo, assim dizendo, extremo, ao extremo mesmo. Aí ele falou algo que eu fiquei assim,
Aí eu comecei a debater com ele, ele já era, para a memória presbítero, conhecedor até o extremo. E ele falando comigo e eu debatendo com ele. Ele foi para a Bíblia, eu fui para a Bíblia com ele, e nós debatendo. Até que no final ele reconheceu que ele estava errado por conta de uma situação que ele fez. Ele pediu perdão, se reconciliou, depois ele grudou em mim. Pegou em mim no pescoço e disse: agora você vai aprender. Você debateu comigo? Sim. Agora eu vou lhe ensinar tudo que eu sei. Aí eu, tá certo. E nisso ele começou a me ensinar. Me ensinou tudo, meu irmão, basicamente tudo. E nisso ele me ensinando, Daniel, chegou um dia que eu já estava tão infiltrado, assim dizendo, na palavra, que ele me parou na porta da igreja e perguntou: vem cá, tu não ora não? Pelo psicopata, assim dizendo, né? Pelo chamado ministerial. Aí eu oro. Aí ele, porque não tem como. Porque eu vejo hoje em dia dentro do evangelho, ele disse: deixa ele para mim, entendeu? Eu vejo hoje em dia dentro do evangelho pessoas que são ungidas, mas ainda não têm o conhecimento necessário e a capacidade de ser o obreiro, mas foram ungidos. Não na igreja, não só lá na igreja, mas é em todo o ministério, em toda a igreja. E eu vejo que você tem um conhecimento básico para ser um diácono. Aí ele ficou irado comigo porque ele pensava que eu não orava. E eu ainda era só um jovem, eu não membro da igreja. E aconteceu que eu disse: não, eu oro, que é o evangelista Paulo Henrique. Eu oro, evangelista. Aí ele, pois tá bom. Passou-se o tempo. Teve um batismo do outro lado, lá na Tabuba, em Caraí. O pastor batizou algumas vidas. E algo que Deus colocou no coração do pastor foi de fazer o culto de Santa Ceia depois do batismo, para as vidas que estavam se batizando. Depois houve a Santa Ceia, aí o pastor chamou, Deus colocou no coração do pastor lá na hora de ungir 2 pessoas, se não me falha a memória, não só uma, que foi a presidente de jovens, que era a diaconisa, hoje em dia a missionária Tainara, e o pastor ungiu ela ali, e ela já ia encerrar e ia dando as bênçãos. Na hora que ele ia dar as bênçãos, ele disse que ele parou, Daniel. Ele parou e ficou aqui, ficou pensando, aí todo mundo olhando. Aí ele: irmão, eu ia terminar. Aí ele começou a dizer: só Deus sonda o pensamento do homem. Isso é verdade. Mas ele disse que Deus, ele permitiu o pastor ouvir os pensamentos de algumas pessoas. E o que as pessoas estavam pensando é: por que ele não unge o Kilder? Porque ele chega na igreja, o culto começa às 7, eu chegava às 6, abria a igreja. Eu ia limpar a igreja das cadeiras, as cadeiras da igreja sozinho, fazia tudo, me dizia o papel de obreiro, ficava no som. E perguntaram: por que ele não ungiu o Kilder? Na mente. E isso Deus permitiu que o meu pastor escutasse, e ele parou. Quando ele parou, aí ele: irmão, eu ia encerrar, mas depois dessa confirmação que Deus me deu, que já tinha me confirmado vários tempos, eu quero chamar aqui o Kilder aqui à frente. Ele me chamou. E eu esperava, meu assim, ungir da obreiro. Aí de repente ele olhou assim para mim: olha, era para mim ter ungido ele há 5 meses atrás. Eu fiz prova de Deus, continuei fazendo prova, não ungi. Mas hoje, por debaixo de uma confirmação do céu, vai cair sobre ele dupla honra. Ele não vai ser ungido da obreiro, vai ser ungido da diácono, da minha casa, porque ele já está capacitado para isso. E ali foi onde começou, né, o ministério, assim dizendo, como pregador, levita, assim dizendo, que eu toco instrumento de percussão, mas eu nunca tive uma paixão, assim dizendo, acho bonito quem toca, mas nunca tive uma paixão. E foi lindo. Eita. Gente, curte aí, comenta, compartilha. Quero mandar um abraço para todos e a todas que estão aí nesse momento nos assistindo através do nosso Instagram, e dizer para vocês que todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, nós teremos um novo encontro, um novo convidado e um novo tema, tá? E quero também avisar para vocês da nossa programação da nossa igreja, do Ministério Efraim. Durante as terças-feiras, a partir das 19 horas, nós temos o culto da renovação. Na quinta-feira nós temos o culto de ensino. Na sexta-feira nós temos culto na sede, lá em Messejana.
Sábado agora nós teremos nosso primeiro evangelismo aqui na Barra do Ceará, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Avenida Roberto Kennedy, chegando próximo à praia, tá? E domingo o nosso culto de celebração das primícias às 9 horas da manhã e à noite às 18 horas o culto de celebração na Avenida Presidente Castelo Branco, 5595. Nosso pastor presidente é o pastor Samuel Machado e o nosso pastor local é o pastor Wagner. Nesse momento ele não pôde estar aqui, ele está nos assistindo, né? E por motivo de forças maiores, pela questão do trabalho, ele mandou lhe dar um abraço. Ele tem muito carinho também por você e ele disse que vai lhe trazer um culto aqui no domingo, viu? Então se prepare, porque o negócio as portas vão se enlarguecer, viu? Você é bênção, né? Então esse projeto aqui é de Deus e nós temos muito para fazer ainda, né? E você faz parte disso, né? E vamos trabalhar juntos em nome de Jesus. Independentemente de placa, a nossa placa é Jesus, a nossa placa é o céu. Os crentes têm que deixar de besteira. Ai, que eu sou de igreja A, de igreja B, eu não posso falar com o irmão da igreja C. Deixe de ser menino e vá se converter, viu? Porque o céu é um só. O nosso Pai Jesus é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só. Ele veio para nós, né? Então a gente tem que deixar dessa besteira. A gente tem que fazer valer a palavra de Deus. Exato. Ele a questão disso, uma vez um cara conhecido me perguntou, veio querendo debater comigo. Ele disse: que é o quê? Arminianismo ou calvinismo? Eu olhei para ele, vendo que ele já queria debater, eu disse: eu sou de Cristo. Ele: como assim? Ele seria a mesma história de eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Evangelho não é para debater, evangelho é para libertar. E nisso ele ficou olhando para mim e disse: e aí, tu é de quê? Eu: varão, você lê a Bíblia? Ele: eu leio. Então eu sou da Bíblia, eu não sou arminianismo nem calvinismo, eu sou da Bíblia. E nisso ele parou, não debateu mais. Foi onde... Benção. Kilder, fala aí a programação da tua igreja, fala o endereço também da igreja aí para o pessoal. Nossa igreja ali fica na Avenida Francisco Sá, 6440, fica de frente ali o posto Cassimiro. Logo depois que você vai a Roberto Kennedy, droga, um pouco depois, algumas cidades depois. Os dias de culto lá é terça, quinta e domingo. Terça é culto de libertação, quinta doutrina e domingo é variado. Culto de Santa Ceia, culto de adoração, culto da família. Inclusive, domingo agora, meu pastor me escalou para estar pregando. E já fica o convite aí aos irmãos que vão estar em casa no domingo. Você pode ir lá, vai ser bem recebido, vai ser abraçado. E esse é os dias de culto lá da igreja. Dia de segunda tem ensaio de jovens, quarta ensaio de senhoras, sexta deu uma parada um pouco na escola bíblica e os outros demais eventos, né? E também já quero fazer o convite para agosto, dia 12 de agosto, a Paulo Daniel também estará conosco lá, o Congresso de Jovens, o primeiro Congresso de Jovens da Igreja Pentecostal Areia de Deus. Já fica o convite aí para os irmãos, amém? Glória a Deus. Tem uma pessoa falando assim, nunca pensei que eu fosse ter um pastor mais novo, que eu amo esse cara, o Juan. Eita glória. Próxima segunda nós teríamos o nosso irmão convidado, Rogério Amorim, mas sábado aconteceu dele ter um problema e acabou sendo hospitalizado, né? Vamos já encerrar esse momento, né? O tempo voa, né? Mas que bom que esse bate-papo foi maravilhoso, foi edificante. Eu creio que pessoas aí estão saindo restauradas, né? Pelo que você falou aqui, né? E a gente vai estar orando pelos nossos irmãos que pediram, né, a oração durante o dia de hoje, e eu creio que Deus vai entrar com providência, né, em nome de Jesus. E na próxima segunda-feira, a partir das 19h30, nós teremos aqui a mãe da pastora Ivna Medeiros.
a Conceição Medeiros, né? Ela foi que me iniciou nessa vida da comunicação, né? Aonde, quando eu era pequenininho, a minha irmã, que está atrás das câmeras também, acompanhava. Enquanto a gente estava no programa de rádio, a gente fazia na Rádio Asa Branca, na rádio... umas rádios aí. Eu estava acompanhando minha mãe e eu comecei nessa vida de comunicação, no programa de rádio, né? Todos os domingos, a partir de 10 da meia-noite, a gente estava lá, saía do culto e ia para a programação lá na rádio. E ela foi que me iniciou, então ela está aí nos assistindo também, vai ser a nossa próxima convidada, vai falar também sobre a questão de luta comunitária, né? Ela tem um trabalho muito grande ali no Monte Castelo, né? Que Deus possa abençoar a Ceissa Medeiros. Cresci na casa dela, né? E ela vai estar aqui e vai ser um bate-papo bem engraçado, porque ela é muito engraçada, né? Então já faço esse convite, tá bom? E para encerrar, qual é a palavra que lhe define hoje? Hoje, assim dizendo, em questão tem duas palavras, né, que mexem muito comigo. Uma palavra que mexeu muito comigo no início do meu ministério, Daniel, foi 2 Timóteo capítulo 4, né, versículo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, se não me falha a memória, versículo 6, que vai dizer, Paulo diz que desperta o dom de Deus que há em ti. E isso mexeu muito comigo. E logo agora, uma palavra a qual me chama muita atenção, inclusive eu falei no culto sábado, Isaías 55, verso 8 e 9, a qual diz que os pensamentos e o caminho do Senhor vão muito mais além do que os nossos. E isso já leva em conta que o Senhor está dizendo aonde eu planejo levar e fazer é bem maior do que nós imaginamos e pensamos. Isso é uma palavra que eu trago comigo. Glória a Deus. Estou passando aqui para agradecer a todos e a todas, que Deus possa abençoar. Sigam o nosso Instagram, comentem, compartilhem os nossos vídeos, os reels. Já vamos estar gravando reels aqui com o Kilder, para a gente postar lá também na nossa rede social. Então que você, através desse instrumento que o Senhor tem colocado na tua vida, que é a rede social, que você possa propagar e nos ajudar a alcançar vidas. Hoje nós batemos a meta mês passado com 8.000 visualizações. Nesse mês a gente completamente dobrou as visualizações dos reels, né? Então a gente já está com 14.000 visualizações, aonde uma boa parte é as pessoas do Brasil que estão nos assistindo, mas a gente está alcançando 3 países, Costa Rica, Itália e tem um outro aí. Qual outro daí? Tu lembra? Tem 3 países que a gente está alcançando, e glória a Deus e aleluia, que vidas possam ser transformadas, libertas, e que a palavra seja pregada. A gente não pode ir, mas usa o meio de comunicação que é a internet, e a gente vai longe, né, para abençoar vidas. Então que Deus abençoe. A gente vai estar orando aqui para abençoar vidas nessa noite, que estão hospitalizadas, que estão em casa enfermas. A minha esposa também está enferma. Então eu vou pedir que o Kilder aproveitar essa honra aqui dele para ele orar. Vem aqui, Rafael, só para tu aparecer aqui. Vamos dar um tchau aqui pro pessoal. Gente, o Rafael está aqui, ó, com a gente. Eita, mostra o Rafael. Vai. Mostrou? Mande um abraço aí. Eita, que Deus abençoe. Pai Senhor para todos vocês. Um abraço para todos vocês. Compartilha aí a live aí, viu? Glória. Amém. A Daiane está ali por detrás dos bastidores, ali comandando a nossa rede social, o Facebook, o Instagram, né? Tem feito um trabalho belíssimo. É a nossa design gráfica aqui em Barra do Ceará. Tá bom? Então é com você. Vamos ficar de pé, né? Aproveitar esse momento. Que você possa ser impactado aí com essa oração. Dobre os teus joelhos, curva a sua cabeça e receba aí essa palavra, essa oração em nome de Jesus.
Feche seus olhos onde você estiver aí. Escuta o som desse celular onde você estiver escutando, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado, querido e santo, Jesus da glória, neste momento, Pai, neste lugar, Senhor, nós elevamos nossa voz em oração a Ti, Pai. Pai, como Teu Filho disse, Pai, por meio dessa comunicação, Senhor, Pai, vai de encontro, Senhor, neste momento, Pai, nós te pedimos, Pai, de cada pessoa, Senhor, que está assistindo a essa live, Pai. Senhor, de trás, Pai, dessas câmeras, Pai. Pai, existem pessoas, Senhor, a qual, Pai, muitas das vezes, Pai, não teve um dia muito bom, Senhor. Muitas das vezes estão passando por problemas, Pai. Senhor, tanto enfermidade, Senhor, como familiares, meu Pai. Senhor, e nesta noite eu quero te apresentar a vida de cada um, Senhor. Pai, que o Senhor venha curar, Pai, quem está enfermo, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha visitar a alma, Pai, de cada pessoa que está nos assistindo nessa noite, Pai. Senhor, que o Senhor venha visitar, Pai, a família, o lar, Senhor, de cada pessoa, meu Pai. Senhor, que nesta noite, Pai, elas venham ser visitadas pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Meu Pai, pois quando o Teu Santo Espírito entra, Pai, Ele faz morada, Senhor. Pai, a tristeza vai embora, Pai. Pai, a solidão vai embora, Senhor. Pai, a opressão vai embora, Jesus. E o Teu Espírito traz alegria, traz paz, Senhor. Traz conforto, Jesus. Pai, é assim que nós te apresentamos essas vidas, Senhor. Pai, onde estiver alguma enfermidade, Senhor, onde estiver alguma pessoa que esteja passando por algum problema, Pai, visita neste momento, Senhor. Pai, que pessoas venham ser edificadas, Pai, através desse programa, Senhor. Através, Pai, Senhor, dessa porta, Pai, que o Senhor abriu para alcançar os Teus servos, Jesus. Toma a vida, Pai, de cada um em Tuas mãos, Senhor. Pai, faz o Teu querer e o Teu agrado, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir e escutar a Tua voz, Senhor. Toma a vida de cada um no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar todos vocês. Continuem seguindo aí nossas redes sociais. E até a próxima segunda, em nome de Jesus.